Agora sim, a gente está cada vez mais perto de realizar aí um sonho, um câmbio automático na Kombi 1.4 Flex. E se você chegou agora, meu nome é Graziella, esse é o canal Graxá e chegou um momento muito esperado por todos, que é depois que a gente tentou colocar esse motor no lugar, aí no vídeo passado vocês acompanharam, vocês perceberam aí que deu um enrosco. Talvez não vai entrar tão fácil assim, ou se entrar, na verdade, ele vai ficar aí faltando espaço para o motor e o câmbio, né, no cofre do motor. Então, não sei ainda como que a gente vai resolver isso. Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e já vai deixando aqui nos comentários o que você está achando dessa adaptação. A gente já começa a observar que o escapamento ele ficou muito para fora. O motor ainda tem que erguer bastante, então tem que erguer pelo menos aqui, ó, 15 centímetros. Esses 15 centímetros corre o risco de pegar aqui, então são esses cuidados que a gente vai ter que ter agora na montagem. O suporte na verdade é aquela lata que vai aqui, a saia do motor, é onde é fixado o suporte desse coxim frontal do motor, já está totalmente fora, porque a polia em si já está toda para fora da Kombi, vamos dizer assim, né? Isso seria até um problema na tampa, né? Imagine a tampa ia ficar basicamente encostada, encostou mesmo, encostada aqui na capa da correia, tá vendo? Então é esses detalhes que a gente vai ajustar agora para garantir que isso não fique só um motor adaptado, um câmbio adaptado, mas sim que funciona padrão, que não fique vibrando, que não fique trepidando ou enroscando e nada. Aqui da parte de baixo, pode ficar tá mais fácil de ver. Também a nossa saída do semi-eixo tá muito para trás da Kombi, ó, tá vendo? Tá muito para trás e a roda tá aqui, ó. Então ele ficar com até o amortecedor ia ter que alterar para poder dar certo da forma que ficou. E na parte inferior, que aqui onde está o coxim, ou seria o coxim do câmbio, que é a nossa oportunidade de ajustar tudo isso. Então a gente tem que trazer todo o conjunto do motor para trás, mais encostado aqui assim, ó, nessa parte do eixo, erguer o máximo que a gente conseguir para poder não ficar tão baixo, né? Vocês verem aqui, ó, o kart tá aqui, ó, tá vendo? A roda tá aqui, ó. Então imagine, fica quase enroscando no chão. Então a gente tem que erguer os mesmos 15 centímetros aproximadamente, eu não medi, mas deve ser mais ou menos isso, lá na frente, aqui atrás, para ficar tudo nivelado e aí vai ficar top, tá? Então, bora lá, mas antes da gente erguer e tentar posicionar isso melhor, eu preciso tirar esse varão da marcha. Se depois ele não sai mais, ele vai ficar preso aqui, não é uma boa ideia ter um varão aqui solto, né? Até porque a gente não vai mais precisar dele. Para quem não tem uma Kombi automática ainda, mas tem o câmbio manual e está cheio de folga, dá uma olhada nessas buchinhas aqui, ó. Normalmente isso aqui fica todo folgado, isso tudo interfere na haste seletora que vai aqui dentro da caixa manual, beleza? Então já fica uma dica aí, embora é uma adaptação de câmbio automático, mas sempre a gente consegue extrair algum conteúdo aqui do câmbio manual. A mesma coisa é as buchas que vai dentro desse varão, tá? Então tem duas buchas aqui, uma no início e uma no final lá, que tem que estar 100%, senão ele fica vibrando, a marcha fica toda mole, fica toda estranha assim, sabe? Então tem que estar 100%. E essa coifa aqui, tá vendo? Ela tá até rasgada, tá rompida, ó. É a que faz a proteção para não entrar sujeira. Aqui atrás tá mais fácil de ver, ó. Para não entrar sujeira dentro desse tubo, ó. Então, ó, aqui ainda a coifa tá no lugar, ó. A bucha ali a gente já vai tirar, vocês vão ver que tá toda rompida, danificada. E aí eu não preciso nem dizer que todos esses acabamentos, bucha, coifa, peças em geral da Kombi tem lá no nosso site graxá.com.br. Ó as buchas que eu acabei de comentar para vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui já tá bem na hora de fazer a substituição. Esse outro lado ainda tá mais ou menos, seria ideal trocar também.
Eu acredito que uma adaptação como essa não vai demorar tanto. Essa é a primeira, então realmente demora, a gente precisa desenvolver peças, testar, ajustar, colocar, tirar o motor, mas a partir do momento que a gente tem os gabaritos dos componentes, de cada posição dele, vai dar certo. Exemplo, eu criei esse gabarito aqui, na verdade esse já é uma peça que vai ser colocado lá para segurar a parte traseira do câmbio, beleza? Então, a gente vai pôr lá, ele vai fixado nesse coxinho, que já acompanha o kit, aqui e aqui atrás, tá vendo? E aí, lá em cima, ele vai fixado exatamente no mesmo ponto original da Kombi. Eles têm aqui a chaveta de corta, bonitinha, ó. Se você olhar por trás lá, consegue enxergar melhor, ó. Então vai ser ocupado a mesma furação. Outro detalhe legal, que até o momento a gente não precisou fazer muitas interferências na carroceria do carro. Aquele corte, que foi para desviar o nosso motor de arranque, que ele está bem aqui, ó. Então teve que fazer, né? Porque eu tentei deixar o motor mais alto possível para poder ficar o padrão aqui do suporte original da Kombi. Obviamente o motor foi um pouquinho para trás, quase 10 centímetros. Onde a gente tinha o suporte original, que é esses dois pontos aqui, que tem os dois parafusos, é soldado na carroceria e vem os dois parafusos segurando aqui essa base inferior do motor, eu não vou soltar aquilo lá. Então eu criei um outro suporte exatamente igual, tá? Então, obviamente ele está no ferro cru aqui ainda, mas depois é só a gente vir aqui posicionar exatamente aonde a gente gostaria que ele ficasse, para dar ali a distância correta, e aí soldar ou fazer dois furos, parafusar, a gente vai ver aqui que vai ser mais viável, tá? Então, tudo isso vai estar na prateleira, para que quando, de repente, a próxima vez que for fazer essa conversão, já tá fácil, já tem tudo ali rapidinho, já tem os gabaritos, já tem as medidas, coisa assim, tipo, seria quase express aí a conversão de câmbio automático na Kombi, tá? Então a gente já tem a distância, já tem os coxinhos, já tem os pontos de fixação, basicamente agora é subir o motor para o lugar. Então vai esse parafuso, a gente vai ter que erguer um pouquinho aqui para ajustar a altura, mas isso é fácil. Então da distância até o início do suporte do motor tá dando 26 centímetros. Aqui não parece que foi batido nem nada, então dá para confiar. Do outro lado tá dando 26 também. Então esse suporte tá retinho. Então realmente é só subir ele e posicionar aqui para parafusar. Eu fico abismado com as coisas. Chega aqui. Bom, eu já falei para vocês do coxim, do suporte do motor, na verdade, né? Ok. Fiz as medições, onde ele vai ser encaixado. E falei, bom, vou fazer um guia aqui. Por algum motivo, a Volkswagen já deixou dois furos aqui, ó. Pra gente ter como guia e fazer lá transpassar esse parafuso. Tem dos dois lados, né? Vamos lá, tem dos dois lados aqui. Então eu acredito que a Volkswagen já previa que em algum momento a gente ia precisar dessa furação. O engenheiro lá que desenhou o carro falou assim, deixa lá que o graxá vai usar aí para fazer as conversões de câmbio automático, facilita a vida deles. Então muito obrigado aí o engenheiro que deixou esses furos aí, vai ser muito útil. Dia, noite e dia. Dia, o vídeo ele tá tendo vários dias e noites. Dia, noite e dia. Mas, vamos lá. Chegada a hora da verdade, depois de dias, noites, e o vídeo vocês viram aí, né, galera? Anoitecia, nós estávamos mexendo no carro, amanheceu, nós estávamos mexendo nesse carro aqui.
e chegou, acho que é um momento de muita emoção, porque é a hora de saber que se deu tudo certo, tudo que a gente fez, porque o motor vai ficar suspenso. Assim a gente espera, né? Que ele não caia. Esse dia e noite que a gente falou é bom a gente reforçar, porque talvez a gente nem deu ênfase muito, né, nessa parte que a gente tem um prazo para terminar esse carro. Mas sim, tem um prazo e por isso que tá meio corrido assim. Mas E também a logo gente vocês não vão quer, saber, né, por quê. a gente também não quer colocar pressão em vocês aqui, senão dá uma ansiedade na gente, em vocês. Por isso que a gente tá tocando os vídeos aqui de uma forma mais, tipo assim, mais dinâmica, né? É. Motor fixado, coxinho traseiro, furação dianteira ali que coincidiu. Não soldamos a parte da frente ainda. Pra testar, né? Pra gente ver se tá na posição correta, depois, estando tudo certinho, vai vindo com as soldas. Isso, agora vamos levantar o elevador, teoricamente, o carrinho fica e o motor sobe. Ó, cruzinha os dedos. Vai. Vai. Opa, escuta um barulho aqui. Ah não, o suportezinho aqui do... Vai, pode ir. Parou. Vai. Vai. Parou. Vai. Pode erguer que não vai cair. Certeza? Pode ir? Pode ir, aham. Eu vou devagar, né? Porque quanto mais baixo, menor a queda. Quanto mais baixo, menor a queda, né? Não, mas pode ir que tá seguro. Mais? Pode mais. Baixar? Pode baixar devagarzinho pra pôr na trava o elevador. Vai. Louco, conseguimos. Nossa. Então é isso, cara. né? É isso aí, ó. Parabéns. Meu Que Deus do céu. felicidade. Pessoal, Cara. esse momento aqui pra nós, ele é... Não adianta eu querer explicar, falar, expressar minhas emoções aqui, que são muitas, obviamente, A né? gente tá vendo tudo junto com vocês aqui agora. Mas, cara, o motor tá no lugar. Vocês não estão entendendo, o motor e câmbio tá no lugar. Já é uma realidade. Eu sei que vocês acreditam, a gente também acredita, todo o processo, todo o trabalho em cima de uma bancada, as cortes, solda, Teste, desenho, né? teste, coloca, tira, não sei o quê. Mas o motor está no lugar. E pra vocês terem uma ideia, a gente começou esses testes com um motor na bancada lá, aquele motorzinho lá na bancada, que era de um inscrito aqui. A gente comprou esse motor e a gente falou, olha, precisamos desse motor aí para fazer um teste que, se der certo, vai ser acessível para todo mundo que está no Brasil. E desde que a gente chegou, então, dos Estados Unidos, está fazendo esse projeto aqui no Espaço Graxá, com um kit que a gente usava lá. Cara, isso é muita loucura. Um kit que usava lá, mas com algumas adaptações. Lógico, para dar certo aqui. E, cara, é isso. Tipo assim, agora vamos juntos ver, né? Porque o que precisa corrigir, obviamente, é muita sorte, né? Se tudo correu bem, embora a gente testou tudo. Mas vamos ver, vamos ver os pontos aqui que a gente precisa corrigir para que o quanto antes esse projeto já esteja rodando. Tem semi-eixo. Isso que eu ia falar, tem um semi-eixo para saber ali, e a hora que estiver girando a roda, a força da roda tem que ir para cá, né? A força do câmbio tem para roda. Desculpa, a força do câmbio tem que vir para roda. Mas então, pode ser invertido também numa descida, né? Então, assim, lembrando que a gente tem essa distância, né? Será Isso. que se o semi-eixo original da Kombi desse certo aqui, ia ficar perfeito, porque não ia precisar de nenhuma adaptação, né? Lá nos Estados Unidos, nos projetos que a gente fazia lá, a gente encurtava o semi-eixo. Na verdade, a gente utilizava um semi-eixo da T3, né, da terceira geração da Kombi, na Kombi T2. Então, meio que fazia entre aspas, uma troca ali. E na Kombi T2, de um lado, a gente usava do Porsche 912. Então, era um semi-eixo raro de encontrar. Eu sei que eu não vou encontrar isso aqui no Brasil. Então, se der certo com o original... eu tenho as medidas das folgas da caixa, que era manual.
Então a gente vai comprovar. Se der certo com o original, a gente consegue utilizar o projeto. Se não der certo, Vai atrasar. a gente vai ter que cortar. Dá para fazer aqui no Brasil, é massa, é legal fazer isso, porque tem gente que corta, solda, não sei o quê. A gente tem nossos parceiros de usinagem, nossa indústria de metalúrgica que consegue agilizar isso para nós, né? O pessoal da produção vai ficar um pouco bravo, porque vai ter que parar de construir lá as chapas, os tubos, as peças que já estão na prateleira, para desenvolver um novo produto, se necessário. Mas vamos lá, vamos ver aqui como é que ficou. Aqui atrás tem esse escapamento que ficou totalmente para fora, né? Mas eu realmente não estou preocupado com ele. E nem com essa sonda aqui, porque a sonda, o escapamento, a gente pode cortar, deslocar, isso, nossa, é fácil de resolver. Corta aqui, joga para trás, dobra, faz uma curva diferente. Vamos ver, isso aqui não estou nem um pouco preocupado. As polias, tá para dentro do carro, né? Ainda tá para dentro da tampa, isso, e o coxinho também tá para dentro da tampa, então não é um problema. A saia traseira depois a gente pensa, essa traseira por completo, escape, saia, tampa, depois a gente se preocupa. Importante que a tampinha tá fechando, beleza? Aqui eu coloquei uma chapa aqui, porque como eu não soldei, fiz um furo por dentro daquele furo que a Volkswagen deixou para mim, então eu só coloquei essa segunda chapa aqui para a gente dar uma segurança aqui para não cair enquanto a gente está fazendo esse teste. Mas essa peça vai sair fora e essa a gente precisa fazer uma solda, talvez eu faça um furo aqui, porque tem mais um outro furo no lateral aqui, original, de repente a gente aproveita. Enfim, esse aqui fixar é o de menos, solda, parafusa, acabou, né? Fácil de resolver. Agora o semi-eixo, primeiro a gente precisa conferir se está tudo certo o motor no lugar, para depois colocar o semi-eixo, ver essa distância, ver o que vai dar aqui de diferença. Lembrando que esse semi-eixo tem algumas situações. Primeiro, a altura da suspensão altera o comprimento dele e também a posição que esse motor vai finalizar, né? Se ele vai ficar um pouquinho mais para trás, se ele vai ficar um pouquinho mais para frente. Aqui atrás, eu tinha deixado com menos espaço, tá? Então, o fato é, a gente tem um coxinho que ele movimenta, ele é uma borracha. Então, eu deixei mais encostado lá em cima possível e aqui um pouco mais próximo. Depois de tudo montado e agora com o carro suspenso, eu tô vendo aqui que ele cedeu, ó. Ele abriu um pouco mais de espaço e ele desceu. Não foi muito, mas a gente tem que lembrar que com o tempo, isso aqui, sei lá, não sei quanto tempo vai durar esse coxinho, 30, 40 mil, ele vai ceder um pouquinho mais e com isso a gente vai alterar toda a posição do motor. Então o que eu vou fazer? O projeto está quase pronto, mas o coxinho tinha ficado bonitinho nessa suporte aqui, mas eu vou ter que alterar ele. Eu vou deixar isso aqui mais próximo e vou erguer, é coisa de meio centímetro, trazer para trás e 1 centímetro para cima. Então, melhor fazer isso de uma vez e deixar padrão, porque depois a gente sabe que essa peça é a matriz para construir outras, então melhor deixar tudo ajustadinho agora, tá? Com isso, eu vou alterar também a posição desse coxinho. Se eu jogar esse daqui meio centímetro para trás, né, aí muda tudo. Então por isso que eu não posso fixar aqui. E então, fazendo isso, eu vou centralizar mais o semi-eixo e ainda mais a tampa aqui, o espaço aqui de todo o conjunto para dentro do carro. Vai ficar apertadinho atrás? Vai, mas vale a pena fazer isso agora para poder ficar um negocinho padrão, assim, menos adaptação aqui nas partes futuras, entendeu? Nas montagens futuras. Então, bora fazer isso aqui. É fácil, a gente já sabe como fazer, já sabe como ajustar, corte, solda, dobra, empurra e vai ficar 100%. Mano, vai dizer que ficou original essa combinha. Ficou padrão, né? Gostei também do resultado. E tá tudo pronto pra gente receber, então, definitivo, o motor. Deixar suspenso com seus devidos coxinhos, pontos de fixação. E aí a gente continuar
estendendo aí o trabalho para o que falta, né? Que é a tubulação de aço inox, provavelmente vai precisar mudar um pouquinho aqui, mínima coisa, eu acho. Escapamento e a gente brigar um pouco aqui nessa traseira do motor, que tem muita coisa para fora ali e que não deveria. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito, mas está no lugar. Então é isso, ó. Ficou bem posicionado. Dos espaços, aqui em cima ficou bem livre. Tá vendo? As mangueiras do respiro aqui tá solta, não tá pegando em nada. Esses fios aqui são do sistema antigo. Aqui em cima também, ó. Tudo passando aqui tranquilo. Aqui atrás, ok. Pode vibrar o motor, chacoalhar, sei lá, ou a gente tem que imaginar um momento que esse coxinho tiver com desgaste, ele pode ceder, tudo livre. Então tá tudo bem espaçado. Da tubulação, que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, vai ter que aumentar 10 centímetros. Vamos montar então toda essa parte de baixo, começar pelo semi-eixo, ver quais são os desafios que a gente vai fazer, para a gente vir fazendo todos os acabamentos que tem para trás aqui e na parte superior lá, porque tem a missão ainda de ligar esse motor, né? Vamos ver o que vai acontecer. A distância entre o câmbio e a roda eu tinha notado quando era o sistema original ainda. Então dava 53 centímetros aproximadamente do centro aqui da tulipa para centro de tulipa de roda, né? Para ponta de eixo ali. Nesse caso aqui tá dando quase 53. E o lado oposto, vamos pegar desse lado aqui para medir, tá dando praticamente 53 centímetros. Vamos lá, 52,5 ali. Então, considero que eu tive muita sorte em não precisar mexer no comprimento do semi-eixo. Perfeito, galera. Nem eu imaginava que ia dar tão certo, né? Aqui ele ficou com bastante ângulo, mas um ângulo tolerável, né, para uma junta homocinética, que é feita para isso, tá? Ela é feita para, tipo, torcer, virar, né, principalmente em curva, subida, descida da suspensão. Então esse ângulo que eu tô trabalhando aqui, ó, eu tô girando a roda livremente, você sente que não alterou nada, as esferas internas ali. É isso, tá pronto. Bora lá que então dá pra gente montar o outro lado e já ir pro próximo trabalho. Um outro detalhe foi essa tubulação de entrada e saída de água aqui do radiador. Então tá vendo que ela ficou aqui 10 centímetros, quase 10, um pouquinho mais aqui, mais curta. Essa aqui até daria para alcançar, se eu desviasse dela ali, ó, até alcançava. Só que essa outra teria que fazer uma emenda, né? Esse tubo, vamos dizer assim, ficou curto. Mas isso é uma coisa fácil de resolver para nós que somos produtores, né? Temos a indústria própria de tubulação aço inox para Kombi 1.4 Flex e Kombi Clipper. Então vai ser fácil. Eu só mandei fazer um curto lá, mandei fazer um tubo lá um pouquinho mais longo. Quem olhar debaixo aqui, ó, não vai entender, vai parecer tudo originalzinho, tá vendo? Então esse tubo aqui foi bem fácil de resolver. Por isso que é importante a gente criar essas soluções para que na hora for fazer a montagem lá na prática, tudo se torna mais rápido, né? Tira um, coloca o outro sem nenhuma adaptação, nenhuma dificuldade. Até essa terra que está aqui na caixa de câmbio, é para dizer que sempre foi, ó, tá vendo? Ela tá coincidindo com a sujeira aqui do amortecedor, cada longarina ali, ó. Então não foi eu que coloquei, isso aqui sempre foi, né? Vamos lá. Tubulação, deu certinho. Esse aqui não teve nem plug and play. Tirou um, colocou o outro, sem nenhum tipo de adaptação. Vamos partir então nessa parte de baixo, acho que agora o escapamento. Ainda tenho o escapamento velho guardado. Eu vou posicionar ele ali e vamos ver onde que vai precisar alterar, cortar, dobrar. Esse lado aqui tá bem ruim, então se eu precisar fazer qualquer tipo de alteração aqui não vai dar certo. Então eu já adiantei, peguei 2 lá no estoque, para ver se tiver que modificar, a gente já modifica no novo, para poder ficar 100%.
bater aqui, né? Ali. Aqui, encostou no escapamento aqui. Bater aqui. Pô, quase que deu aqui, né? Não, ou trazer... O problema é que pegou a curva, né? Ou trazer ele mais pra trás, na verdade. Aqui atrás ele pegou, mas eu posso virar essa peça. Ele ficou encostando, ó, no coxinho aqui, ó. Mas se eu soltar essa solda e virar ele aqui, tipo, até aqui, ó, aí ele fica livre lá. Esse lado ele encostou no semi-eixo, mas aí dá pra gente fazer um teste. Colocar a Kombi no chão e ver se ele escapa, né? Porque a tendência é essa peça aqui subir. Aqui ele ficou na posição original, não muda nada. O que vem de lá pra cá, ele bateu bem na curva aqui no semi-eixo, então não deu a altura, tá? Porque tá fora do coxinho aqui ainda, ele não alcança lá porque já bateu antes. Mas como o escapamento, essa parte final, a tendência é que ela vem mais para trás, então eu posso fazer um corte aqui e jogar e alongar esse tubo aqui, ó. Alongar o suficiente para alcançar lá atrás, que ele já vai desviar essa curva do semi-eixo e essa peça aqui vai alcançar aqui em cima. Então é pequenas adaptações, mas eu acho que não é muito difícil não, tá? Tá bem, eu acredito que tá bem fácil resolver isso aqui. E uma coisa que vai determinar muito o que a gente vai cortar e vai tirar e vai pôr é a posição do para-choque. O para-choque da Kombi 1.4 Flex ele tem 2 furos, então basicamente foi só afastar ele para o segundo furo, já desviou. Eu vou apertar bem aqui para a gente ver que aparentemente você vai precisar alterar esse tubo aqui. Aparente, né? Vamos... Tomara que seja simples, porque daí eu fico imaginando no futuro a próxima adaptação. Que não precisa cortar, soldar, eu não gosto disso. Quanto mais rápido fazer, melhor. A luzinha tá atrapalhando você, ó? Hã? Segura eles. Tá vendo? Aqui, ó. Provisória. Depois você pode soldar, com o escapamento você pode não soldar a luva aqui, ou porque essa braçadeira não vai ficar muito bonitinha, né? E vai resolver o problema. O que eu cheguei na conclusão do sistema de escapamento? Eu cortei os antigos, que é o velho, né, pra gente poder ir trabalhandinho. Da parte de fixação desse do lado direito, que é o abafador final, basicamente ficou no mesmo lugar, ficou um pouquinho a coisa só torcida aqui, o ponto de fixação. Ele vai sair, vai passar aqui por trás do para-choque, tranquilo, senão depois a gente vai colocar um defletor aí, eu vou mostrar pra vocês. Vai vir aqui no meio, ele tá encostado, eu coloquei uma fita encostada, mas ele tá com folga. Os extensores, que eu já vou até deixar fabricado os extensores aqui, para próxima vez que a gente fazer esse tipo de trabalho, já ter essas peças na mão. E lá atrás eu desloquei os coxinhos, as borrachas aqui de amortecimento do escapamento um pouquinho mais para trás. O lado oposto a mesma coisa, ó, uma peça já de reposição, de prateleira, que é só basicamente colocar um véio de escape e uma abraçadeira, ou se quiser soldar também, bem fácil. E é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou replicar tudo isso que eu fiz no escapamento velho, lá no escapamento novo, e montar. Não teve nenhuma, nada assim tão extraordinário de diferente que me preocupou, a não ser, a única coisa que vai dar um pouquinho mais de trabalho é só essa haste, tá vendo? Que ela tá bem longe, ó. Essa haste ela ficou aqui. Dá para mim pôr um outro ponto de fixação também nessa região, ou alterar essa haste para aproveitar isso aqui, que é o que eu acho que eu vou fazer, manter o coxinha onde está lá e só mudar essa haste aqui para lá. A gente dá para corda, solda, dobra aqui
E é isso, ficou o padrão original, pessoal. Padrão mesmo, gostei. Vamos mirar nessa... Tem que tirar um parafuso. Não pode deixar sem também. Só pra, a gente vai ter que trabalhar nessa haste aqui antes, ó. Ah, é verdade. Só segura aqui assim, ó. Por gentileza. Aqui. Segura aí, assim, Beleza. Aqui, essa haste aqui, então é o seguinte. Então a gente tem que jogar... Pera aí, cadê a haste nova? A gente tem que sair com ela daqui. Vai descer. Vai descer pra cá. E vai descer aqui. Tá, então vamos fazer duas curvas para ficar mais fácil. E esse é o resultado do nosso sistema de escapamento. Sai aqui, ó, o catalisador, faz a curva, passa próximo do para-choque, mas ó, tá totalmente livre. Vem pro intermediário, fiz uma pequena alteração aqui nessa parte do coxim. Desce, tem uma junção que eu fiz aqui. Até, na verdade, isso aqui daria para fazer soldado, mas como tudo aqui está em prova, então eu fiz com a abraçadeira. Se precisar alterar, jogar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, eu consigo fazer isso ainda. Aqui atrás normal, não mudou nada, ponto de emenda, ficou aqui quase um dedo longe do coxim que a gente fabricou. Esse lado aqui eu mantive o escapamento antigo porque ele tá bom, só o lado direito ali, só o lado esquerdo estava meio ruim. Esse aqui dá para manter, não tem problema. A mesmo esquema, fiz uma junção, uma luva, né? Posso alterar a posição dela aqui se eu achar necessário. E para trás aqui ficou basicamente o mesmo ponto de fixação. Então não teve muita diferença. Uma coisa agora que eu vou fazer, esse é arremate geral que a gente precisa executar. Ligação de mangueira, ligação de chicote, filtro de combustível, trocar esses parafusos aqui que eu já comprei o certo, que esses aqui ficaram muito compridos. Basicamente ligação geral do motor que não vai ter, tipo, meio que plug and play, não mudou nada ali. A não ser que talvez um reposicionamento da caixa do filtro, a mangueira, alguma coisa assim. Aqui do motor, basicamente, a gente precisa pôr o aditivo, mas não teve erro, porque a gente já fez o aumento do tubo. É só completar, fazer a sangria e ok. Aqui atrás, nessa saia do motor, também eu estou elaborando uma coisa bem interessante, acho que vocês vão gostar. E para funcionar o motor, a gente depende de óleo na transmissão automática, no câmbio automático. Porém, a gente tem um detalhe aqui. Quando esse câmbio era do carro original lá, ele existe uma refrigeração. Então, existe uma troca de calor do óleo do câmbio através de um radiador que fica acoplado junto com o motor lá original do carro. Como esse motor não tem esse radiador de troca de calor, o que a gente vai ter que fazer? Colocar um radiador externo. E era assim que eu fazia naqueles projetos lá, daquelas T3 lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho entrada e saída de óleo aqui no câmbio, então tá aqui as duas mangueiras, eu preciso direcionar ela para um radiador. Se fosse um carro com motor na frente, tudo que é carro com motor na frente é mais fácil resolver isso, basicamente só acopla o radiador junto do radiador do líquido refrigerante mesmo, do aditivo, e tá tudo resolvido. Só que para mim colocar o radiador aqui na frente da Kombi, ficaria, tipo, olha o tamanho da mangueira, seria 8 metros de mangueira, então não ia dar certo, é muita coisa. Aí a gente vai pôr um radiador aqui de baixo. Eu já tenho um radiador, esse radiadorzinho aqui específico para câmbio, então eu vou posicionar ele aqui. O eletroventilador que vai aqui de baixo ainda não chegou, mas assim que chegar a gente vai colocar junto. E eu tenho que desenvolver agora um suporte para instalar esse radiador, tem entrada e saída de mangueira. Não está muito longe do câmbio, está aí
1,20 m aproximadamente, está bem tranquilo. Aqui ele está protegido também, daria para pôr aqui embaixo, ó, se quiser dá para pôr aqui. Até não muda nada, aqui acho que fica um pouco mais perto. E é isso, tá? Eu vou estudar aqui qual que fica mais perto, se é lá ou aqui, mas de qualquer forma eu preciso desenrolar um suportezinho e de fixação. Esse outro vai aqui. E aí, agora ficou fácil para poder fixar ele lá na carroceria. Tem as saídas de mangueira e ainda tem mais esse alumínio aqui embaixo, que assim que chegar ali o eletroventilador, a gente já pode fazer a adaptação dele aqui no lugar. E assim ficou o radiador, bem aqui. Normalmente a gente já fez algumas medições quando o pessoal coloca aquela caixa d'água aqui assim, ó, ela fica muito mais baixa, o tamanho dela fica nessa altura, uns 5 centímetros para baixo da longarina. A parte do radiador vai ficar bem para cima, não vai ter perigo de pegar em lugar nenhum, tá? Outra coisa, o radiador embaixo, talvez uma dúvida que surge para vocês. Presta, não presta? Depende. Quando é o radiador do carro, quando é do lado do motor, aqui embaixo tem alguns motores que ele não funciona muito bem, né? Tem formas de você fazer para que funcione legal. Exemplo, a Kombi 1.4 Flex. Colocar radiador embaixo, às vezes você quer pôr o motor da Kombi em um projeto tipo, sei lá, numa Kombi Corujinha. Não vai ficar tão bom, não vai ter uma troca de calor tão eficiente. O AP também é um pouquinho chatinho de você acertar ali. Mas esse radiador não é do motor, tá? Esse aqui é do câmbio. Então aqui na parte de baixo a gente ainda vai pôr aqui o eletroventilador para fazer o trabalho de resfriamento. É perfeito, não tem problema nenhum, tá? Aqui para trás, então a gente ficou as tubulações aço inox, que a gente já fez lá no vídeo de manutenção. Vai vir aqui de fluido ainda, o radiador do câmbio, né, que acabei de pôr aqui. O câmbio a gente tem que pôr o fluido nele ainda. O acesso ali ficou um pouquinho difícil, mas tá bem visível aqui. Ainda tá sem a chapa defletora, depois acredito que também não vai mudar muito. E até para puxar a vareta de óleo é bem simples, tá? Então pela primeira vez a Kombi 1.4 Flex, para ver o nível de óleo, tem uma vareta semelhante à do óleo ali, do motor. Então você abre o capô, puxa a vareta, vê se está no nível certinho aqui, nas condições quente ou frio. E ok, já pensou em que tecnologia que a gente colocou nessa Kombi? Agora vamos ver se deu nível. Aqui ele deu acima do máximo, porque precisa ligar o motor, colocar numa condição quente, fria. Tem várias medições que a gente precisa fazer para determinar o nível. Mas beleza, já tem óleo, já estamos, considero, na reta final, eu acho, desse trabalho, né? Basicamente agora a gente precisa fazer essa parte elétrica, mas antes da gente ligar o motor, a gente tem que fazer o acionamento das marchas, que é o parque, ré, neutro e drive, né? Que é o que vai para frente. 9 horas da noite, pessoal. Chegou o ventiladorzinho ali do radiador. E era isso que estava faltando para finalizar essa parte só, né? Então isso aí, ó. É essa pecinha aqui, ó, que vai ficar aqui debaixo. Vai dar certo a furação? Vai. Esse eletroventilador ficou bem discreto, tá? Um pouquinho preocupado que essa altura aqui fosse um pouco exagerado, mas ela ficou bem baixa aqui, ó. Como eu disse, para baixo da longarina da Kombi. Então vai funcionar super bem. E de uma vez por todas estamos prontos para ir para a parte de acionamento das marchas, né? Eu comentei algumas partes do vídeo que vamos fazer a marcha. Mas é tanta coisa, pessoal, que vai aparecendo durante o caminho
que não é só montar, né? Lembrando que isso aqui é uma adaptação, não existe tudo pronto, quer dizer, não existia tudo pronto. Então a gente precisa pensar, cortar, dobrar, muita coisa a gente já se programou meses antes, né? Quando a gente começou a elaborar esse projeto, mas aí a hora que chega aqui na prática, pode ser que não dê certo, tem que fazer um corte a mais. Então, mas tá dando tudo certo e essa Kombi sendo a primeira, e espero que de muitas outras Kombis, com certeza as próximas vai ser bem mais rápido e a gente vai ter as respostas e a montagem aqui bem mais eficiente, porque a gente já sabe qual é o parafuso, já sabe qual é o chapa, já sabe qual é o eletroventilador, o suporte, o coxinho, tudo que vocês vêm acompanhando aqui em todos esses episódios aqui no canal Graxá.